Lucas, capítulo 22, dos versos 39 em diante. Todos encontraram? Lucas, capítulo 22, dos versos 39 em diante. Para a gente ser mais breve, rápido, eu vou pedir para o pessoal da mídia, coloca o tema da mensagem, por favor. Obrigado, filho. Irmão, eu gostaria que você lesse com muita ênfase o tema da mensagem. Todos, segurem a Bíblia e falem para mim o tema da mensagem por 3 vezes. Olha só, no que resultou, vírgula, resulta e resultará a morte de Jesus pela humanidade. Fale mais uma vez. Olha só que interessante, eu fiz questão de anotar algo aqui e eu fui acrescentando e olha o que deu. Busquei também, informações, olha só. Resulta vem do termo de conjugação de resultar. É a forma conjugada, resultar, no futuro do verbo indicativo. Significa que algo vai acontecer. Escuta bem o que eu estou te falando. Presta atenção. É a forma conjugada do resultar, no futuro do indicativo. Significa que algo vai acontecer, ou até resultar, ser consequência de algo no futuro. Palavra indica um processo que ainda não aconteceu, mas que se espera que aconteça, dando origem a um resultado ou consequência. Olha só. Eu espero em Cristo Jesus que todos que estão aqui nessa noite não seja consequência trágica, não seja consequência do inferno, mas seja consequência céu. Cadê o amém? Amém. Gente, como isso... Agora vamos ler o texto para você entender melhor. Tudo isso que eu acabei de confirmar para você. Por favor. Lucas, capítulo 22. Olha para mim, por favor. A gente vai ler algo, presta bem atenção. A medicina estudou, analisou, presta bem atenção. Por favor, não tira tua atenção, não. A medicina estudou, foi a fundo, à luz desse texto e à luz daquilo que aconteceu ao nosso Cristo. Observa bem o que eu vou te falar aqui agora. E a medicina, os eruditos da medicina veio a uma confirmação de que o que aconteceu com Jesus é um fenômeno. E esse fenômeno dá-se o nome de hematidrose. O que é isso, pastor? É um fenômeno que a água o suor de Jesus se misturou com o sangue dele. A intensidade de sofrimento foi tão grande, não é? A começar pela via dolorosa, lá depois do sinédrio, quando ele passa, Jesus, observa bem o que eu estou falando aqui agora, Jesus passou por 2 julgamentos, 2 tribunais, e teve 2 condenações. O meu Senhor Jesus e o teu Senhor Jesus teve 2 condenações, 2 julgamentos e 2 vereditos. Primeiro foi pelo sinédrio, da parte da religiosidade, onde Jesus foi condenado com blasfêmia de se declarar filho de... E a outra condenação que Jesus teve foi, deu-se o nome de crime de sedição.
E o que é um crime de sedição? César e toda a sua cúpula romana ali, né, declarou que Jesus seria condenado por crime de sedição. E o que é isso? Falaram que Jesus estava causando tumulto e estava influenciando aqueles que o seguiam, até aqueles que o ouviam, até aqueles que presenciavam pelos seus milagres, cura que Jesus fazia com o povo, e Jesus foi condenado por crime de sedição, por induzir ou conduzir pessoas a se rebelarem contra o reinado de César. Esse foi o crime de sedição. Por que a gente precisa saber de tudo isso? Porque a gente não pode ser um crente na igreja que fica viajando na maionese. A gente não pode ser um crente na igreja que fica seguindo, sabe, irmão, fábulas. É o que Paulo diz, se não me falha a memória, 2 carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4 até o versículo 5, diz que o povo iriam seguir fábulas. Você vê? Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha o 4, por favor. Eu falei, que palavra foi? Fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que a gente vê hoje nas igrejas? Um pula-pula dos infernos. Desculpa falar esse termo, tá? Mas eu não vejo outro termo. Emocionalismo na igreja, crente pulando, crente rodando. Esse dia mandaram um vídeo para mim. Olha que absurdo. A unção da lagartixa. A unção do canguru. O pastor da igreja, ele pegava a cadeira, batia na cabeça, depois ele corria e subia uma coluna assim, irmão, eu nunca vi aquilo. Subia assim e lá em cima na coluna fazia... Unção da lagartixa, gente. Olha que absurdo. Sendo que na igreja, o altar da igreja, a igreja é para ter ensinamento bíblico, é para ter... cada um de nós temos uma faculdade mental, onde a gente tem uma percepção de quando estamos sendo conduzidos, orientados a um determinado fator de conhecimento, para quando chegar a vinda do Senhor Jesus. É por isso, irmão, que tem muita gente frustrada nas igrejas. Vamos, em nome de Jesus, ser crente diferente, ter discernimento, ter sabedoria. Igreja não é lugar de emocionalizar. Igreja é lugar de a gente se conscientizar o porquê eu estou na igreja. Por que eu faço parte do povo de Deus? Agora vamos ao texto base, por favor. Vamos ler junto, por favor. Leamos assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 39 em diante. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Quando chegou a um lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia orava intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Tem algumas traduções que escorriam pelo chão. Eu não sei se é o teu caso, da tua tradução. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, dominados pela tristeza. E disse-lhe: por que estás dormindo? Levanta-te. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, te pedimos agora, Pai, que o teu Espírito Santo
tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, para a honra e glória e louvor do teu nome. Usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular, a minha língua, Senhor. Pai, que não seja eu falando, mas o Senhor, ó Deus, se depender de mim, aqui não sai nada, porque sou falho, pecador e errante. Deus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Que a luz do teu Espírito Santo, Pai, conduza-nos, ó Deus, a todos nós que estamos aqui, a começar por mim, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor falando com a tua igreja. Conscientiza-nos, ó Deus, cada vez mais, para que assim venhamos estarmos dentro e no centro do teu bel prazer, e não do nosso bel prazer, Senhor. Que possamos sair do nosso reino e ir para o reino do Senhor. Deus, ajuda-nos, capacita-nos. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam que o texto, literalmente, ele vem com o contexto do sofrimento de Jesus. Olha que coisa linda, é tão lindo a gente ver, né? O ser humano tem dificuldade de fazer assim para Jesus. De levantar a sua mão e entregar a vida para ele. Porque alguns pensam na bebida, outros pensam, mas esse negócio de ser crente é chato demais. Mas esse negócio é tão complicado. Será que eu preciso estar na igreja direto? A gente perde tempo com tantas coisas fúteis nesse mundo. A gente deixa tanto de agradar a Deus para agradar a nossa carne, o nosso ser, a nossa natureza humana. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo juntamente com a minha metade, eu estava justamente com os meus 35 anos de idade. Quando nós casamos, aí fomos visitar a igreja, dia 24 de dezembro de 1999. E estou até hoje. Nunca me senti vontade de ficar em casa enquanto tem culto na nossa igreja. Nunca senti esse desejo. Sabe por quê? Uma vez que a pessoa teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, ela não tem mais prazer com o sofá dela em casa, com a televisão dela em casa, com o celular dela em casa, uma vez que se converteu. Porque a palavra converter, ela é algo muito, ela é algo assim muito forte, é algo muito real. Não é algo superficial, como a gente pensa, como a gente imagina. Quando a conversão ela acontece no ser humano, que no grego, a tradução de metanoia no grego significa mudança radical. Quando há de fato a metanoia na vida de um servo de Deus, ele não troca o culto dele por nada. Ele não troca o culto pelo sofá da casa dele, pela cama dele. Ele não troca o culto dele pela bendita, para não falar maldita televisão. Ele não troca por nada. Eu não sei trocar esse culto por nada. Antes da pandemia, irmão, eu congreguei 21 anos, nunca faltei no culto de domingo. Sabe o que é isso? Prazer. Prazer deixou Cristo reinar. Desde que eu abri a igreja, desde que eu reabri a igreja depois da pandemia, nunca faltei um culto. Só quando eu viajei para o Ceará, para Fortaleza, mas lá em Fortaleza quase não tem igreja, gente. Eu fiquei admirado. Mas eu acompanhei os 2 cultos lá. Sentadinho lá, eu e a minha irmã assistimos o culto todo, assistimos a mensagem todinha. Mas, irmão, literalmente, isso é algo meu, isso é algo pessoal meu. O prazer que eu tenho é muito grande. Então a gente precisa entender. Eu fico imaginando Jesus com. Você sabia que alguns eruditos trouxeram notória uma grande realidade. As costelas de Jesus ficou exposta nas costas. No chicote que eles usavam,
era um cabo de aço que nas pontas, tinha algumas estrelinhas, de ponta bem aguda e bem navalhas afiadas. Tinha algumas bolinhas que toda cheia de cravo bem alto e tudo bem furadinho. Você não faz ideia. Mel Gibson, naquele filme A Paixão de Cristo. Quem já assistiu A Paixão de Cristo aqui? Aquilo ali, um grande teólogo, um cara que ele vive Bíblia. Eu esqueci o nome dele. Ele falou que Mel Gibson apresentou apenas 45% do freio. Naquele filme, ele apresentou somente 45% do que Jesus passou. O Mel Gibson, ele apresentou apenas 45%. Imagine o que Jesus passou. Atrás, irmão, nas costas de Jesus, ficou aparecendo todos os ossos dele. Sabe o que é isso? E por amor a mim e por amor a você. Por que eu não vou ter prazer de vir a um culto como este, aos meus domingos? Sendo que eu estou com 60 anos de idade, agora eu sou um idoso, literalmente. Não é? Como é que eu não vou ter esse prazer de estar na igreja? Como é que eu vou trocar esse prazer de estar em outro lugar? Se é pela igreja, através da igreja, como Paulo muito bem coloca na carta aos Efésios 3, versículo 10, e agora pela igreja, que através da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta em todas as potestades em que vivemos. Olha lá, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A gente precisa entender isso em nossas vidas. O meu prazer, ele tem que ser assim, irmão, prazeroso e não pesaroso. Porque no dia do arrebatamento da igreja, e já tem muita gente que já está no inferno, não queira ir para lá. É um lugar terrível. Pastor, mas está tendo tanta vergonha hoje no meio evangélico. Concordo plenamente. Há muitos escândalos. As igrejas, literalmente, estão perdendo seus focos. Mas e daí? Não é a nossa. Não é a nossa. Eu não estou nem aí com as outras igrejas. O que interessa é a minha igreja, a qual eu faço parte, a qual meu nome está arrolado no rol de membro da igreja. Eu não fico pedindo o teu dinheiro, eu não. Um pastor que se preze, ele gosta, ama, cheiro de gente. É isso que a gente tem que gostar. Um pastor que se preza, ele tem prazer de orar pelas suas ovelhas, ele tem prazer de conduzir as suas ovelhas a uma real identidade cristocêntrica e cristológica. Nós estamos vivendo uma realidade, irmão, onde muitas pessoas estão se perdendo por causa da igreja. Deveria ser o contrário. O mundo na nossa concepção de Cristo, o mundo deveria ser conhecido através da igreja física, humana, e na igreja construção. Deu para entender? O mundo deveria conhecer Jesus através da igreja física e da igreja física construção. Viu? Através da igreja e na igreja. Através da igreja que é você e na igreja física construção. E quem falou que os pastores estão preocupados com isso? E muitos abestalhados ainda seguem esses abestalhados aí, ó, nas redes sociais, para confundir a mente. E é o que vai acontecer, irmão. Muita gente está sendo confundida, conduzida. Por quê? E se perdendo, porque estão acompanhando um monte de besta aí nas redes sociais. E sendo que na tua igreja você tem palavra real e verdadeira, onde teu pastor faz tudo por você. Se tem uma coisa que eu não vou abrir mão é dos meus princípios. Olha o que Jesus diz, quer ver? Coloca o texto base, por favor, para você acompanhar comigo e ter o entendimento e a compreensão. 39, por favor. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. De onde será que Jesus saiu? Jesus, ele nunca estava, Alexandre. Jesus nunca estava
ao seu bel prazer, mas ao bel prazer nosso. Aí a gente tem dificuldade para dizer um sim para Jesus. A gente tem dificuldade para, de fato, assumir uma identidade a qual agrada a Deus. A gente tem dificuldade de assumir que eu sou da igreja X, que eu sou da igreja Batista Contemporânea em Vila Dinamarca. Aliás, diga-se de passagem que a palavra contemporânea significa linguagem que ela fala no passado, presente e futuro. Essa é a definição da palavra contemporânea. Olha que coisa linda, nós vivemos uma realidade denominacional onde a minha igreja tem princípios até no nome, que a nossa linguagem ela vem do antigo, do novo e o futuro lá no céu com Jesus. Eita, glória a Deus! Sabe o que é isso? Prazer! Irmão, olha só que coisa linda e maravilhosa que foi, é e sempre será o nosso Jesus. Todo mundo estava lá. A gente viu quando o terceiro louvor, se não me falha a memória, que falou que Jesus foi crucificado por amor a mim, por amor a você. Ele ficou quietinho. E pertinho de morrer, ele diz, antes da última suspiro, Pai, perdoe-lhe. Eles não sabem o que fazem. Olha que coisa interessante. Olha Isaías 53, versículo 7. Ele ficou quietinho. Todo mundo quis arrancar um pedacinho de Jesus. Ele ficou lá quietinho. Quietinho. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aí tem gente que vai na igreja por qualquer coisinha, aí já reclama, aí já xinga, aí já questiona. Porque o pastor é bravo, porque o pastor é exigente. Eu não sou exigente, e eu não quero que você faça a minha vontade, nem minha vontade faço eu. Porque se fosse depender da minha carne, da minha natureza humana, eu queria estar na minha casa agora, rapaz. Mas não. Mas o que é que rege a minha vida? É Cristo. E quem é que tem que reger a tua vida? Cristo. Agora, olha o prazer de Deus pela vida da Gleiciele, pela vida da Graça, pela vida do Samuel, pela vida do Felipe e pela vida de cada um que está aqui. Olha o que é que Deus faz com o próprio filho dele. Às vezes eu não vou para a igreja. Porque meu filhinho, minha filhinha está um pouquinho dodói, não vou para a igreja não. Porque meu bebê está não sei o quê. Às vezes o cavalão tem 15 anos. É claro que eu sei, né, que papai e mãe, o filho pode ter 50 anos, é bebê. E é verdade. Não vê eu? Hoje eu fui visitar uma ovelha velha já. Eu falei, meu bebê da minha vida, olha. Pai e mãe é muito besta. Eu sou um deles. Agora, olha o que é que Jesus faz com o filho dele. Coloca para mim nesse mesmo texto, versículo 10. Olha o que é que Deus faz. Deus esmaga Jesus, Deus fere Jesus, Deus faz Jesus ficar doente, ruim, todo que possa imaginar. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Isso foi prazer de Deus por amor a mim, por amor a você. Deus só fez isso com Jesus, só. Ele feriu Jesus, ele moeu todo o corpo de Jesus. Tanto é, meu irmão, olha, tanto é que na hora, quer ver? Olha o que é que acontece. Texto, base da mensagem, verso 42 e 43. Por favor, olha o que é que acontece. Por favor, aprendam isso com o teu pastor, por favor. Jesus, quando está prestes, ele sabia a dor que ele ia levar, por amor à sua alma e por amor à minha alma. Olha o que é que acontece. Eu disse, Pai, se queres, se possível, passa de mim esse cálice. A dor e o sofrimento foi tão grande que Jesus passou, tão grande.
Olha o que é que acontece. Olha o que é que acontece. A gente fazendo uma analogia, Isaías 53, versículo 10, com Lucas 22, versículo 43. 42, ele pede o Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olha o que é que Deus providencia, trazendo Jesus. Jesus passou numa angústia profunda. Aí muitos pastores abestalhados, para não dizer outra coisa, condena, critica a psicologia. Porque a gente trabalha, a gente cuida da mente. Falam mal da psicologia. Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, sempre será o maior psicólogo. Olha o que é que Deus faz na angústia de Jesus. Olha o que é que Deus faz. Envia um anjo para o confortar, para preparar ele para sentir tanta dor por mim e por você. As costas dele, Maurício, todas as costelas ficaram tudo de fora. Olha o verso 43. O 42, ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia, não faça a minha vontade, seja a tua vontade. Aí Deus, tá bom. Aí o que é que Deus faz? Para confortar Jesus? E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Por amor a mim, por amor a você. Às vezes a gente não quer entender, às vezes a gente não quer ter esse prazer de ter Jesus em nossas vidas, de ter o prazer de ter o nosso Cristo na minha vida e na tua vida. Meu irmão, por favor. Nós que somos servos do Senhor, nós não somos besta. Nós não somos bobo. Bobos são aqueles que têm dificuldade de entregar sua vida para Cristo. Deve reconhecer que o Senhor Jesus, ele esteve aqui na terra por amor a mim e por amor a você. Olha o que é que vai acontecer, irmão, no dia do julgamento. A pessoa que de fato está com Cristo, ela vai passar somente pela primeira morte. Ela não vai passar pela segunda morte. O inferno, ele é real. O inferno, ele está preparado. Como diz Mateus 25, versículo 41. Está preparado, meu filho. Jesus disse que lá é terrível. E a pessoa, quando for para o inferno, ele vai literalmente... Ele vai lembrar porque ele está lá no inferno. Mateus 25, versículo 30, se não me falha a memória. Por favor, Mateus 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso será o destino da pessoa que morre sem Jesus. Isso será o destino para toda pessoa que morre sem fazer a sua decisão ao lado de Cristo. Literalmente. Eu parafraseei bem a palavra, literalmente. E é isso que vai acontecer. Aí sabe o que eu fico imaginando? O meu Senhor Jesus e o teu Senhor Jesus, para aquele que se decidiu viver ao lado de Cristo. Meu irmão, a gente precisa ter esse apreço de falar para Jesus assim, ó Senhor, eu estou do seu lado, eu quero viver com o Senhor. Não somente hoje, mas até a eternidade. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca Jesus na cruz, olha só, irmão, deixa eu fazer aqui um questionamento em forma de pergunta para você. Como que você vê Hebreus 9, versículo 28, por favor. Observa bem isso. Por favor. Jesus, ele nos dá uma condição. Coloca o verso 27, depois eu venho para esse, por favor. Olha o que é que o autor de Hebreu diz. Assim como está ordenado ao homem morrer uma única vez, e depois disso veio o quê? O juízo. Que juízo é esse, pastor? Arrebatamento da igreja. Para onde eu e você iremos. Agora, olha só o próximo versículo, o verso 28. Aí eu quero te perguntar, como é que você está esperando Jesus? De que jeito? Do teu jeito? Não, não é do seu jeito. Observa bem a leitura. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado,
Você pode ler todo mundo a última frase, por favor? Agora vem minha pergunta para você. Como é que você está esperando Jesus? É só uma pergunta para você. Ao que o esperam para a salvação. Aí como é que tu diz? Ah, mas não tem nada a ver. Naquele sábado, eu esqueci de falar algo muito interessante para a igreja. Duas coisas que eu esqueci de falar na aula no culto do batismo. Duas coisinhas que eu esqueci de falar. O tema da mensagem que foi: o juízo será inevitável. Isso foi o tema da mensagem que eu esqueci de falar. E outra coisa que eu me preparei tanto para lá e acabei não falando. Quantas portas tem o inferno? N portas. Uma delas. Tem nada a ver, não. Isso é uma porta. Isso é uma chave. Isso é uma porta. Tudo crente é assim, não tem nada a ver. Ah, o homem na igreja pode usar brinco. O homem na igreja pode fazer tatuagem. Nada a ver. Isso é uma das portas do inferno. Engano total. N pecado, tudo pode fazer na igreja. Eu, aqui nesse altar, pessoas aqui tocar, meus músicos aqui, tocar de boné, tocar, sai fora, rapaz. Vai ver se eu estou lá na esquina chupando pirulito, rapaz. Se eu venho pregar desse jeito que eu estou aqui, aí meu músico está aqui tocando, né? Aí de repente de bermuda, de boné, vai se danar um pouquinho dos infernos, vai tocar na igreja do cão lá fora, aqui não. Músico na igreja, cabelinho amarrado. Ainda bem que meus já é tudo quase careca. Dalan, eu não vou ter problema, né? O Del também não vou ter esse problema. Não tem como o Del amarrar o cabelinho. Dalan também não. O Gustavo e o Tiago, mas nem pensar. Senão é um ano de disciplina. Ah, vá, pelo amor de Deus, rapaz. Palavra do Senhor, a casa do Senhor não é antes de perdição, não. Igreja tem que ser igreja adaptada com o princípio, ética, morais do Senhor Jesus. Você pode dar um palmo para Jesus, por favor? Pode, gente. Um dia o Jó falou para mim assim: meu pastor, tem algum problema? Eu marquei luzes para mim no cabeleireiro. Eu falei assim: marca para mim, marca para Jesus também. Aí ele: eu já entendi. Ah, vá, pelo amor de Deus. Olha, os pastores tudo com medo de pregar a palavra. E aí as ovelhas fazem o que querem. Quando chega vai chegar o dia do arrebatamento da igreja, vai o pastor e o mundo tudo para o inferno. Arder lá com o cão dos infernos. Desculpe-me, meu irmão, mas enquanto você estiver aqui nessa igreja, enquanto você tiver esse pastor aqui, você vai ouvir palavra. Você vai ouvir algo que edifica a tua vida. As pessoas lá fora têm que falar assim: esse cara é crente e lá está contemporâneo na vida de Dinamarca, porque o pastor de lá é porreta. É isso, meu irmão, que você tem que ter esse prazer. Pastores com medo de perder dízimo, perder oferta. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter princípio, a gente tem que ter prazer de servir ao Senhor. Irmão, você nunca vai me ver, presta atenção. A Sandra mora na mesma rua que a gente. Pergunta para ela se ela já me viu na igreja de bermuda e de camisa regata. Mas, pastor, é pecado usar bermuda? Não, não é pecado. Só que eu não me sinto bem. Eu não sinto bem andar na rua de bermuda. Presta atenção, irmão. Um dia eu estava no centro de Guarulhos e o primeiro pastor da igreja onde eu me converti, lá naquela igreja lá, que a gente teve o batismo. Aí eu encontrei o meu pastor no centro de Guarulhos, de short, ligadinho, de camiseta regata e de óculos escuros.
eu nem tive prazer de apresentar ele ao meu amigo como meu pastor. Eu tive vergonha. Aí, esse é meu pastor. É boizinho do jeito que ele está, mas é meu pastor. Tanto é que eu nem chamava ele de meu pastor, gente. Sabe por quê? Porque a conduta não condizia com a realidade que Cristo queria que a gente andasse. Mas, pastor, de novo, irmão, de novo, por favor. Você andar de bermuda, vai no centro, vai dirigindo, vai no... Não é pecado. Não. Só que eu não me sinto bem. Isso é algo pessoal meu. Viu, Alexandre? Não é pecado não, tá? Aí depois você fala, rapaz, ser crente assim, não quero esse negócio, não. Isso é algo pessoal meu, gente. É algo pessoal. Eu só uso regata na minha casa e bermuda. Eu uso, tá? Eu uso. Então a gente precisa entender isso, gente, em nossas vidas. Eu fico imaginando se Jesus sofreu tanto por amor a mim, por amor a você. Por favor. Eu já quero finalizar a mensagem. O verso 46. Eu vou trabalhar um pouquinho só esse versículo e eu já vou concluir a mensagem. Pronto. Eu não sei você, mas eu já estou com muita fome. Pense numa coisa que dá fome é culto, viu, Alexandre? Já vai acostumando. Posso ouvir amém? E não concordo não para ver, hein? Olha só, presta atenção. Eu vejo aí dois contextos e tipos de pessoas. Quando Jesus volta para os seus discípulos, que ele os encontra todos dormindo. A gente precisa estar arraigado, centrado, para a gente não ser pego naquele dia, que será o dia do arrebatamento, irmão. Para a gente ficar diante de Jesus, ele falou assim, entra em meu reino. E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, eu fui numa casa fazer uma visita. Se eu estivesse, presta atenção, você que é um crente, que não procura estar de acordo com Cristo na tua vida, aí que assiste coisa na televisão que não deveria assistir, deixa os teus filhos jogarem videogame que arranca braço, perna, cabeça. A Bíblia diz no Salmo 101, 3, e não poreis coisas más diante dos meus olhos. A gente precisa ter esse pudor, ter esse critério. Senão a gente vai se perdendo, a gente vai se perdendo, irmão. Olha só, texto base, por favor. Olha só, é o que mais tem. E para concluir, quantas portas tem o céu? Oi? Uma única porta. E como é o nome dessa porta? Jesus, acabou. Evangelho de João 14,6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Sabe o que eu fico imaginando? Em qualquer tradução que você for ler, João 14,6, eu tenho 10 Bíblias em casa para eu fazer as comparações. E todas elas, Jesus não diz quem vai ao Pai, quem vem. Esse vem está em uma preposição que ele está falando que ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Aquele vem ali está numa conotação de que ele é Deus. Vem. Está vendo? Porque se Jesus não fosse Deus, ele ia falar assim, vai ao Pai. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele não diz, ninguém vai, mas ninguém vem ao Pai, senão por mim. Preste atenção, por favor. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 1, primeiro versículo. Olha quem é Jesus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era? Por que Jesus é denotado na Bíblia como Verbo? Porque Miqueias, Davi, Ezequiel, Daniel, Isaías, principalmente Isaías, falou da pessoa do Senhor Jesus. Ele era muito verbalizado. Por isso que Jesus é tido no Novo Testamento como Verbo. No princípio era o Verbo. Gênesis 1, versículo 26. Por que Jesus era Verbo desde Gênesis? Porque quando Deus se pronuncia, né, Deus já coloca Jesus que estava com ele, porque o contexto está no plural, não está no singular. Você viu como que a gente tem que entender e compreender tudo isso? Né? Olha só, e disse Deus, façamos, já começa por aí, façamos. E o que é façamos? Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Isso é conotação de pluralidade e não de singularidade. Que você possa entender, amados irmãos, no mesmo Gênesis 3, versículo 20. Ai, meu Deus, 22 ou é 23? Agora me deu branco. Gênesis 3, versículo 20. Gênesis 3, versículo 22. Se não é o 22, ou é o 23. Isso, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem agora é como um nós. Olha lá, o pluralizado de novo. E não está no singularizado. É Jesus aí com Deus. Então, que você possa entender, é imprescindível que eu e você venhamos ter essa compreensão gramatical e verbal. Irmão, a gente não pode ser um crente indouto. Não, a gente tem que ser servo de Deus. Volta no texto, o último versículo, por favor, meu filho. O verso 46. Tem gente que está dormindo por falta de conhecimento, por falta de discernimento, falta de conhecimento. Oséias 4,6. E o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí a gente vai para Oséias 6,3. Prossigamos e conheçamos e conhecer ao Senhor. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Não fica dormindo. Não fica dormindo. Fica atento naquele que Deus tem para a tua vida. Jesus, ele não é somente o nosso Salvador e também o nosso provedor. Salvador, quando eu morrer, morar no céu, e provedor, quando eu estiver aqui na terra fazendo a vontade dele, ele vai me atender. Quer ver? João 15,7. Olha que coisa linda. Não dorme não, meu filho. Não dorme. Se você quer ter resposta de Deus, Jesus só faltou conjugar o verbo estar. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será. É isso. Por favor, para Jesus. Esse é o prazer que eu tenho, de estar aqui com você. Agora eu quero fechar a mensagem assim, para a tua vida. Preste atenção, por favor. Observa bem o que eu vou falar aqui agora. Jesus, ele não é Senhor. Perdão. Jesus, ele não é Salvador de quem ele não é Senhor. Vou falar de novo. Jesus, ele não é Salvador de quem ele não é Senhor. Deu para você entender isso? Jesus, ele não é Salvador de quem ele não é Senhor. Como é que eu falo que eu vou morar no céu se eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus? É isso. Simplesmente isso. Jesus, ele não é Salvador de quem ele não é Senhor. Fique de pé, por favor. Irmão, por motivo do coral, o culto hoje se estendeu 40 minutos a mais. Mas valeu a pena, né? Fecha teus olhos, por favor. Não abra os teus olhos, por favor. Abre agora e olha para mim. Abre agora e olha para mim, por favor. Deixa a tua mão como está a mão do irmão Maurício assim, ó.
Tira tua mão em cima do banco. Não põe tua mão no bolso. Não cruza tua mão. Por favor. Feche teus olhos. Agora você fecha. Feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você, por favor.